Moradores do complexo Ribeirão Verde cobram melhorias nos bairros e mostram novas alternativas para reduzir o congestionamento que ainda se forma na Avenida Antônia Mugnato Marinsec. A duplicação da via não resolveu o problema. Essa é a principal via de acesso ao complexo Ribeirão Verde na zona leste de Ribeirão. Fora do horário de pico, é tranquilo. Mas nas primeiras horas da manhã, quando os moradores saem do bairro para trabalhar fora, a Avenida Antônia Mugnato Marinsec recebe um enorme congestionamento, uma fila de veículos para conseguir passar debaixo do pontilhão e seguir destino. É a única saída oficial do local. Mas tem uma outra alternativa sugerida pelos moradores que pode ser a solução para o problema. É a via José Moraes dos Santos, conhecida como Antiga Estrada das Palmeiras. O trecho tem cerca de 3,5 km até chegar na rodovia Cândido Portinari, para a saída pela parte norte da cidade. Há mais de 30 anos a gente vem reivindicando o asfalto. Tá? E agora, como o bairro, o Ribeirão Verde, ele cresceu muito, tá? Nós precisamos de uma segunda saída para o bairro. Então aqui nós temos o problema da infraestrutura do asfalto e esgoto. Se o prefeito atentar para essa área aqui ele tem a segunda saída do bairro, sem muito investimento, porque já está pronto. É só simplesmente passar o asfalto. E aí nós vamos diminuir em cerca de 80% a 90% do problema de trânsito que tem ali no entorno da Ianguera. Uma parte da estrada já teve asfalto no passado, mas sem manutenção surgiram os buracos. E o desnível também propicia o acúmulo de água das chuvas, porque não tem rede de captação. Aqui não temos a fluvial, né? Então toda vez hoje aqui você está vendo o problema da água aqui. Isso aqui quando chove é intransitável. Se nós precisarmos aqui de uma ambulância, de um socorro rápido aqui, a gente não vai ter. Porque aqui onde que nós estamos dá mais ou menos 20 centímetros de água. E ela não tem para onde escorrer, porque não tem galeria. Outra queixa é o sistema de captação de esgoto, que ainda é por meio de fossa no Jardim Casa Grande, onde tem aproximadamente 3.000 famílias, contando com o entorno do bairro. E o que chama a atenção é que a estação elevatória para resolver o problema está pronta há 4 anos e ainda não foi ligada aos domicílios. Desde 2020, aqui no loteamento Casa Grande, foi feita a rede de esgoto, foi passada a rede de esgoto, foi criado essa elevatória que está atrás da gente aqui, que é para bombear esse esgoto lá para a estação Caiçara, e está desativada, e está mal cuidada, como vocês estão vendo aí. Eu, há 6 meses atrás, eu fiz um pedido para ligar o meu esgoto e, consequentemente, ligar a água, né? Que é a forma que eu tenho para pagar. E eu não fui atendido até hoje. Então eu tenho meu pedido, tenho meu protocolo lá. A prefeitura gastou uma fortuna aqui e está parado, está desativado. Existe um TAC, termo de ajustamento de conduta, entre o Ministério Público e a Prefeitura para a coleta de 100% do esgoto da cidade. Mas a realidade não é essa. E usar fossa, como acontece nesse local e em outras regiões da cidade, gera graves consequências ao meio ambiente. A utilização de fossa, ela não é recomendada, porque nós já levantamos ali dados que já está tendo a contaminação dessas fossas no lençol freático a mais ou menos uns 30 metros. Então, nós estamos contaminando novamente o aquífero Guarani. Ocorre o seguinte, que o processo é até relativamente simples, porque é só fazer a interligação dessa rede já existente, que vai até a estação elevatória, e essa estação elevatória que vocês viram nas imagens está sem funcionar para mandar para a estação Caiçara. Ou seja, o processo é muito simples, é fazer a interligação da rede existente, nova, com os domicílios e fazer a captação e cobrar por isso. O gestor ambiental destaca ainda a região bastante povoada, que tem espaço para crescer e receber novos loteamentos, construções e famílias, mas sem infraestrutura não tem como desenvolver. A tendência que vai acontecer é cada vez piorar. Então precisa realmente fazer aproveitar o momento e fazer um levantamento
de tudo isso que nós estamos comentando, esgoto, meio ambiente, contaminação de carrapato, estrela aqui, controle de capivara, tudo, meio ambiente, fazer tudo para começar a fazer um planejamento, porque a gente tem historicamente que um planejamento executa-se em 10 anos. Esses 2 anos são levantamentos de problemas. E discutir tudo isso para colocar num plano de execução e pensar, porque é inadmissível você falar que uma obra foi feita há 24 anos e nada foi pensado. É impossível a gente acreditar que não houve ninguém pensando na solução desses problemas. E eles estão crescendo exponencialmente. O Jardim Casagrande ele é todo legalizado. Hoje nós temos aqui até os habites das nossas moradias. Então, o que falta para complementar isso? Água e esgoto. E voltando a falar da estrada, desse ponto que a gente está aqui, nós estamos a 10 minutos das principais vias de Ribeirão Preto. Tá? Nós estamos a 10 minutos da Tomás Alberto Atley, da Costa Silva, da Mário Covas, tá? A 10 minutos do Parque Industrial de Ribeirão Preto. Essa via aqui é essencial para o Ribeirão Verde, para fluir o trânsito. O que a gente espera nesse momento? A gente vai iniciar uma nova gestão e a gente precisa que essa gestão olhe para cá, olhe para a Zona Leste e comece a tornar a nossa moradia uma coisa mais humana, né? Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A assessoria da SAEP informou que está mapeando demandas antigas e reavaliando a situação do esgoto com a estação elevatória do Ribeirão Verde em operação e vistoria prevista para o Jardim Maria Casagrande. Já a RP Mob, que administra o trânsito da cidade, informou que vai vistoriar a avenida para avaliar o trânsito nos horários de pico e, se necessário, vai ajustar então a sinalização. Matheus Delbon, especialista em administração pública, ao vivo conosco, nos atendendo aqui no nosso canal digital da Clube. Bem-vindo aqui mais uma vez, Matheus. Quais são os principais desafios que uma administração enfrenta ao implantar melhorias em vias de acesso de infraestrutura urbana em áreas que já são consolidadas, como é o caso lá da Antônia Mugnato Marinsec? Matheus, boa tarde. Boa tarde, André. É um desafio novo para essa nova gestão, mapear essas demandas antigas, porque muitas vezes elas acabam se perdendo, infelizmente, nos corredores das prefeituras, nos corredores dos departamentos e não voltam à pauta. Então, destaco, às vezes, a importância do trabalho da imprensa de trazer sempre essas pautas de volta para voltar a atenção. Né? Nós temos uma gestão nova, então não há como responsabilizar a atual gestão de um problema tão antigo, mas é importante esse mapeamento, são demandas antigas, às vezes você tem tantas atividades novas sendo propostas e olhar o passado, olhar questões já históricas, que muitas vezes a população se acomoda com uma situação de precariedade, dá à nova gestão uma oportunidade de melhoria, de você atender populações de forma muito mais ativa, né? Essa é a importância de você ter a participação popular no governo para que essas demandas possam chegar ao gabinete. E o que pode ser feito, então, para garantir que essas alternativas sugeridas até pela comunidade, por quem conhece os problemas lá daquela região, possam ser, então, concretizadas? É importante ouvir essas demandas. Muitas vezes quem mora na ponta, quem está lá próximo ao problema tem ideias, nem sempre essa ideia é factível ou viável, mas cabe sim à prefeitura fazer uma análise sobre essas sugestões. Eu já acompanhei projetos de orçamento participativo, onde às vezes a solução que vinha da comunidade era muito melhor ou muito mais simples do que a solução técnica que era pensada. Então, é importante que a equipe técnica da prefeitura analise soluções, precifique, busque também outras soluções, é importante às vezes ter mais de uma solução para o problema e faça aquela solução que tem o menor custo, o maior impacto, né, para resolver efetivamente o problema. Mas normalmente quem está próximo ao problema tem boas soluções, porque ele está o dia inteiro sofrendo aquele problema e muitas vezes pensando, conversando com os amigos, com os vizinhos, uma forma de resolver. Então é muito importante ouvir a população e não só às vezes a visão técnica, que às vezes está muito distante do problema. Então esse equilíbrio com certeza fará com que a prefeitura tenha boas soluções de baixo custo e de implementação ágil. E como é que a gestão pública faz, o gestor público faz para otimizar os recursos que tem e conseguir atender a demanda aí dos moradores?
Eu acho que isso é importante, qualquer problema público, você buscar diversas soluções para o problema. Eu tinha o professor meu que sempre brincava que se você não tem pelo menos 3 soluções para um mesmo problema, você não é analista de políticas públicas, você simplesmente é um palpiteiro sobre o assunto. Então, ao buscar diversas soluções, porque a gente viu que as últimas gestões, elas vinham com uma única solução técnica e batiam como se fosse a única forma correta. Então, a gente espera que essa gestão veja mais soluções, e aí, às vezes, você não tem uma solução que é 100%, mas ela é viável. Às vezes, ficar aguardando pela solução perfeita 20 anos não se justifica. Então, às vezes, é melhor sim ter uma solução paliativa, ágil, que resolva de forma gradual, até que se tenha viabilidade econômica, viabilidade operacional, para ter a solução ideal. Então, às vezes, é melhor ter uma solução, nem que não seja a melhor solução técnica, mas factível e de implementação. Porque o que a população precisa é que o problema seja, se ele não pode ser resolvido na sua totalidade, pelo menos que ele seja minimizado. Até porque eu imagino o sofrimento para essas pessoas que deve ser, né? Num século XXI que nós estamos aí, a gente vê que tem bairro que ainda depende do uso de fossa e não um sistema de saneamento adequado. O que é uma loucura numa cidade como Ribeirão Preto, que depende do aquífero Guarani para o seu abastecimento. Então, você coloca aí em risco não só um problema de urbanismo, mas um problema de saúde pública, né? E também você acaba travando o desenvolvimento de toda uma região. Se essa região receber os investimentos necessários, básicos para o saneamento e para a pavimentação, ela vai valorizar, vai melhorar a região. E vamos lembrar, são ações que o município tem, inclusive, poder de cobrar parte dessas obras dos proprietários dessa região através de contribuição de melhoria. Então, não seria só investimento da prefeitura, mas também ela pode recolher tributos aí junto a essa população afetada, que vai ter um ganho também de valorização dos seus imóveis, além de resolver o seu problema. Então, a gente sabe que é um pouquinho de vontade de fazer, vai acontecer. Mas essa questão de uso de fossa séptica muito próximo às áreas urbanas, podendo contaminar o aquífero Guarani, lembrando que Ribeirão Preto depende 100% do aquífero, é um problema aí que precisa ter muita atenção. Matheus Delbon, especialista em administração pública, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Um grande abraço, bom fim de semana para você e até a próxima, viu, Matheus? Obrigado, bom final de semana, André, e bom final de semana a todos os espectadores da Clube. Muito obrigado, até mais.